mensal, certo? Para discutirmos questões atinentes ao Espiritismo e às perspectivas propostas com Allan Kardec. Eu acho muito importante, né, esse nosso trabalho, esse nosso movimento costumeiro e insistente, perseverante, no sentido de darmos uma dimensão justa e, ao mesmo tempo, crítica, para que possamos pensar o Espiritismo na sua complexidade e, nesse sentido, também nos seus desdobramentos, ou seja, aquilo que a Teresa sempre faz questão de lembrar-nos, eu acho sempre muito pertinente, o Espiritismo será o que nós outros, né, dele fizermos. Então é muito importante que esse esforço nosso de estarmos o mais possível vinculando uma reflexão dada desde a sua base, desde a sua origem, que é Kardec, e pensarmos de que maneira isso foi apropriado, reapropriado, transformado, adulterado, inclusive, para que a gente entenda que os vários espiritismos que pululam por aí não necessariamente correspondem à proposta ou à proposição kardeciana, por excelência. É importante que a gente faça essa distinção. Eu acho que é importante essa distinção, primeiro, não no sentido de se atestar uma verdade. Eu, como filósofo, ou pensar filosoficamente, eu acho que cada qual pode defender o prisma que lhe aprouver consoante o seu repertório de argumentação. Eu acho que tudo isso é muito válido. E acho que todos têm o direito a assumirem vez e voz na direção que lhe apraz. Eu acho que não vale, aqui no nosso caso, estabelecermos um repertório de ataque a conteúdos de crença. Então, quem se sente à vontade, abastecido por qualquer prisma de crença, o direito de fazê-lo é indiscutível e inalienável. Eu acho que todos nós temos o direito de acreditarmos no que quisermos, de pensarmos na direção que nos mobiliza, tanto afetivo, de modo afetivo quanto intelectual, isso nenhum problema. Eu acho que todo mundo tem o direito a fazê-lo e o respeito a essas posições deve ser mais do que tudo mantida. Mas eu faço questão de defender uma ideia que é a seguinte: eu acho que é importante a gente estabelecer paralelos, comparações, cotejamentos, para que venhamos a pensar de que maneira o Espiritismo se faz presente ou qual é a lente espírita de que nos utilizamos. Eu acho que é muito importante isso. Então, há quem faça um uso de uma lente espírita pela via religiosa. Quem está com o microfone ligado? Há quem faça uso de uma lente espírita por um prisma brasileiro mais religioso, e é todo o direito de fazê-lo. Eu acho que a gente não é que nenhum censor. O tempo dos Torquemadas, né, já foram, graças a Deus, superados, e eu acho que cada qual pode ter, né, o horizonte que lhe apraz, que lhe aprouver, que lhe dá substância, estímulo de vida. Então, eu não estou aqui para demover ninguém de crença de qualquer ordem. Mas, como aquele que me pauto pela consideração filosófica, eu me presto o direito de comparar, no sentido de pensar qual o que me preenche mais significativamente às minhas perquisições, aos meus requisitos críticos. E dentre os vários que estão por aí, e não são poucos, a gente sabe que o prisma espírita se espraiou de um modo absolutamente incontrolável, são vários os prismas espíritas, e eu percebo, em todos eles eu faço questão de dizê-los espíritas. Eu não tenho a ideia de uma ortodoxia de pensar a minha via é espírita, a outra não. Não, eu acho que todas elas são. Só que hoje eu acho que é plausível a gente pensar em qual é a via nossa, qual é a nossa via. A minha de cara, digo que é kardecista, ou seja, eu procuro me pautar o mais possível no Kardec. Há quem propõe a Rostand,
e vai ter que desenvolver o repertório na direção da manutenção dessa orientação. Há quem seja mais chiquista, e nós encontramos muitos, né, por aí, eu acho que inclusive maior número, inclusive numa defesa de uma hegemonia da FEB, sobretudo consubstanciada em traços, digamos assim, cravados a partir de 1949, com aquilo que se chama de, né, Pacto Áureo, ou que se convenciona chamar de Pacto Áureo, e há quem tenha essas razões para fazê-lo. E, obviamente, há quem se faça ramaticista, divaldista, Pietro Baldiano, que siga a linha de uma aliança espírita do tipo do Edgar Armond, numa via do Ramatiz, do Hercílio Mais, e assim vai, tudo bem. Quem siga as noções que foram estabelecidas durante a década de 80, 90, pelos Gasparetos, né? Então há para todo gosto, eu acho. Eu acho que, né, é interessante, é legal. Eu particularmente eu acho que como o nosso pensamento é o de pensar o já pensado e discutir tudo que nos chega à vista, vamos discutir tudo isso. Eu acho que nenhum problema enquanto, né, perspectivação. E eu acho que é importante isso. Mas eu, particularmente, eu sigo a hipótese de pensar Kardec, né, e, portanto, eu me penso como um espírita kardecista. Durante um tempo, eu já disse isso a vocês, eu vou repetir, eu sempre reagi no início da doutrina, um tanto quanto encantado, né, pelas ideias que estavam ainda em germe, se estabelecendo no meu entendimento, em algum momento, eu segui uma linha de repudiar essa expressão, espiritismo kardecista. Já há um bom tempo, vocês têm me acompanhado, eu sou aquele que agora faço como que requisito necessário o uso desse adjetivo, sem mais considerá-lo um pleonasmo. Tudo bem? E aí, qual não é a surpresa, hein, gente? Qual não é a surpresa quando, recentemente, Miriam, descobriram manuscritos de Kardec em que o próprio faz uso desse mesmo adjetivo? Isso é recente, vocês sabem disso, né? O próprio Kardec fez uso do adjetivo kardecista, espiritismo kardecista. Então, é interessante, aquilo que a gente já, né, suspeitava ser muito pertinente, e a partir de então, o Kardec, né, se fez uso. Está lá no manuscrito 180 dos escritos de Kardec. E o Kardec diz lá no manuscrito 180: os espíritos, qualquer que seja o matiz de suas posições, sejam espíritas americanos ou europeus, kardecistas, como se diz, ou outros, seja qual for o nome que se lhes dê, devem todos, portanto, se forem coerentes com seus princípios, darem-se as mãos. Tudo bem, não? Então, o próprio Kardec nos fala, né, de espíritas, ou de um espiritismo kardecista. Então, acho que o pleonasmo já não tem mais razão de se sustentar, não dá para mais considerar, né, essa consideração sem pensar um espiritismo propriamente kardecista. Pode ser? Então, hoje eu já defendi essa noção e agora defendo com mais força ainda. Agora, o que que a gente aprende? Quando a gente vai ao espiritismo, né, quando a gente vai pensar o espiritismo a partir do que o Kardec, né, propôs, a questão que vem num primeiro momento, é pensar a respeito das cidades espirituais, não é isso ou não? O que acontece? Kardec tratou realmente disso? Eu já vi em vários lugares a consideração de que o Kardec passou de largo sobre esse tema, ou seja, ele não considerou devidamente o tema ou ele tangenciou de um modo que não nos dá, né, um horizonte de o Kardec ter dado um tratamento de profundidade a respeito. E, portanto, os espíritas que vêm depois se viram, né, investidos de uma tarefa
de dar substancialidade à noção mesma que se é possível sobre o mundo espiritual. E a partir de, sobretudo, a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, a febre de se falar do mundo espiritual sob o prisma de colônias, tudo bem, não? Virou uma moda muito importante, muito recorrente, circular, significativa, e, obviamente, os médiuns que vieram após o Chico, no geral, eu imagino que muito influenciados pelo próprio Chico, repisaram esse tema aos montes, tá claro não? Dando as variações de uma base que é a do próprio Chico Xavier. Pode ser ou não? Eu aqui faço questão de dizer que eu, particularmente, não coloco sob questionamento o valor da mediunidade do Chico. Eu acho que foi realmente o médium mais pujante que tivemos no movimento espírita brasileiro, sem sombra de dúvidas. Não tenho a ideia de pensar suspeição sobre a mediunidade do Chico. Eu acho uma mediunidade autêntica. Então, eu acho que tudo que veio pela pena dele é a tradução de pensamentos de vários espíritos que sobre ele, e que por ele, perdão, escreveram. Tudo bem, não? Então, não, aqui não estou aqui colocando a suspeição sobre o médium. Mas eu posso, com o direito de fazê-lo, inclusive na base que o Kardec propõe, eu me presto ao direito de questionar a validade desses testemunhos espirituais pelo prisma desses espíritos. Ou seja, eu posso discordar de Emmanuel, eu posso discordar de Humberto de Campos, eu posso discordar de André Luiz, e, aliás, eu o faço com alguma frequência. Tudo bem? Não? Então, eu não estou aqui discutindo a autenticidade da mediunidade do Chico, eu particularmente penso que ela seja muito pujante, muito robusta, e eu penso que as informações vindas por esses espíritos, muitas delas, padecem de graves e insuperáveis contradições. Esse é o meu ponto de vista. Então, não estou pondo aqui não em discussão o Chico, estou pondo em discussão André Luiz, eu estou pondo em discussão Emmanuel, estou pondo em discussão Humberto de Campos. Tudo bem? E o Kardec fez a mesma coisa? Fez. O Kardec fez a mesma coisa. Variados espíritos se lhe acercaram nas suas várias comunicações e ele colocou sob questão todas elas, independente do nome que assinava a dita mensagem. Tudo bem, não? Ele colocou todas elas sob questão para ver a partir de então qual ou quais resistiam aos seus requisitos lógicos e racionais. Então, essa é a ideia. Então, podemos questionar os espíritos? Podemos. Independente de quem seja, independente. Não obstante o médium ser considerado, inclusive num horizonte piegas de santificação, como no caso do religiosismo espírita, não obstante tudo isso, tudo bem, não? Eu enxergo o Chico Xavier como uma persona admirável, porque eu tenho muito carinho, mas eu não faço idolatria a médium nenhum. Tudo bem, não? Eu amo o Chico. Tive o prazer, inclusive, de nessa encarnação poder abraçá-lo, ou seja, conheci pessoalmente o Chico, mas idolatria, não. A ninguém, a quem quer que seja, nem a Kardec. A gente não pode fazer do Espiritismo uma experiência igrejeira. Tudo bem, não? E aí o que vai acontecer? A gente vai tentar pensar por quais vias as ideias de colônias foram, né, desdobradas ao longo de um certo percurso de um espiritismo místico e religioso, que fez história e marca no Brasil, e de que maneira isso está ou não consignado, ou estabelecido, ou discutido pela própria figura de Kardec. Uma coisa também importante é, eu, como professor agora de literatura, tudo bem? Não, sou professor de literatura já, ai que triste falar isso, mas já há 25 anos. Né? Eu penso isso, eu penso isso. Eu leio um romance, qualquer que seja, seja ele espírito ou não, e eu tenho a ideia de um verso de um professor de literatura de ler o texto como um texto literário. Então, eu leio romances espíritas, leio. Gosto de romances espíritas? Adoro.
Mas eu sei que é romance. Eu tendo a pensar como o sentido da ficção. Pode ser ou não? Então, eu adoro ler Há 2000 anos. Para mim, é um dos livros mais bem escritos do ponto de vista do romance mediúnico que nós temos. Paulo Estevam também. Mas eu não deixo de considerá-lo como obra de ficção. Que quer dizer, ali traduz mensagens que nos fazem pensar, mas eu não vou instituir uma validade histórica como um texto indiscutível. E há muitos erros, inclusive históricos, em Há 2000 anos, em Há 2000 anos, em Paulo Estevam e correlatos. Tá claro? Não, eu leio como romance, admiro a escrita de Emmanuel, ele realmente é um jesuíta que tem uma parenética retórica e religiosa bastante desenvolta. Ele sabe, ele escreve muito bem mesmo, ele é envolvente. E eu fico encantado realmente com a verve expressiva deste espírito. Mas eu não vou tomar tudo aquilo como uma verdade engessada. Aliás, eu me volto para esses textos na consideração igualmente das suas possibilidades inventivas e ficcionais. Tá claro ou não? Isso eu acho que é muito importante. Então, ler romance como romance, ou seja, ler um romance como um professor de literatura lê, para que a gente possa apreciar o texto e não buscar ali um sentido que valide sentidos de espiritismo, de um modo indiscutível, de um modo, sabe, absolutamente engessado. Então, eu não leio assim um romance de qualquer tipo, menos ainda os romances espíritas. Para aprender espiritismo, eu ainda prefiro Kardec. Eu acho que a pauta dele, a mim, me serve mais e de modo melhor. Agora, vamos pensar isso de que modo isso está dado no espiritismo, tá claro ou não? Então vamos lá, vamos tentar juntos aqui, por favor, acompanharmos o pensamento do Kardec. E a gente sabe que muitos espíritas religiosos que tentam validar romances mediúnicos como verdades espíritas, muitos deles vão se valer, inclusive na base institucionalizada da hegemonia da FEB, da Federação Espírita Brasileira, dizendo que consta já lá em Kardec a ideia de colônias espirituais. Tudo bem, não? Lá encontraríamos consignada a ideia de Kardec sobre colônias espirituais, quando os espíritos nos falam nas questões 234 até 236. Ó, eu vou dando as referências, se vocês quiserem eu repito sempre, mas quiserem anotando aí para depois conferirem, pode ser ou não? Então, por exemplo, lá na questão 234 até 236, o Kardec nos questiona aos benfeitores a respeito dos mundos transitórios. Tudo bem, não? E aí, quando você vai lá a questão do Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, né, sobre o mundo transitório, na questão 234, está lá, mundos transitórios. Kardec questiona: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Ó, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Essa questão 264, a FEB usou. Sabe aquela edição comemorativa da FEB? Eu acho que é do Evandro, a tradução do Evandro, uma capa azul. Você vai encontrar lá no final, nós temos uma catalogação de assuntos, tá claro ou não? De temas. E aí, quando você vai buscar lá mundos transitórios, a FEB fez questão de consignar que o Kardec está se referindo aqui às colônias. Tudo bem, não? E não é verdade. Se você for ler com atenção a questão 234 até 236, o Kardec não está falando de colônias espirituais, ele está falando de mundos físicos. Tudo bem, não? E aí diz assim: sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Temporária. Espécies de bivaques. O que são bivaques? Lugares que você para assim rapidamente só para se refazer e depois continuar a viagem. Tudo bem, não? Espécies de bivaques. De campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. Estado
este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. São mundos transitórios que depois vão se transformar em planetas, tudo bem ou não? Porque lá na questão 236D, 236D, o Kardec pergunta: sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Ou seja, a Terra um dia vai ser um mundo transitório? E aí os espíritos responderam: já pertenceu, ou seja, a Terra foi um mundo transitório. Então, o que que a gente aprende? Que os mundos transitórios tendem a depois se configurarem como planetas. Então, a Terra já foi um mundo transitório e depois se configurou como um mundo planetário, um mundo físico. Então, não é mundo espiritual, não. Tá claro, não? Em que época a Terra foi um mundo transitório? E os espíritos responderam na 236 durante a sua formação. Então, aqui o Kardec nos fala do quê? De mundos transitórios por um prisma físico. Tá claro ou não? Não está falando de colônias. Então, quando a FEB, na edição comemorativa, propõe que mundos transitórios equivalem às colônias, como se o Kardec estivesse falando, e os espíritos estivessem falando aqui, dessas questões de colônias espirituais, a gente tende a repudiar. Tudo bem? Não? Isso não é verdade. A Terra já foi um mundo transitório, hoje é um planeta. Porque senão a gente vai tomar. Eu já vi livros, Eliane, eu já vi livros que fala que no Brasil temos algo por volta de 50 colônias espirituais. Peraí, se eu tomar isso tudo, teremos o que nessa circularidade toda? 50 potenciais planetas que vão ser formados a partir de então? Nosso lar vai ser um planeta, a Alvorada Nova vai ser outro planeta, não sei mais o que. Não, isso não dá, não atende aos nossos requisitos lógicos. Então a questão 234 a 236 não pode ser usada para a conversa da colônia ou das colônias. Tá claro? Não. Essa conversa aqui eu acho que é bastante emblemática. Outra Viu, coisa importante. Carlos? Oi, E fale. como fala na pergunta 87, ele deixa claro isso na Hum. pergunta 87 do Livro dos Espíritos, e depois na 1111, 1012, 111 e 1012, 112, 1011 e 1012, né? 1012. E As duas 1017 também. também. Então, 1017 ele também é deixa bastante. claro isso, que não há lugar circunscrito. Se não há Isso, lugar circunscrito, não há colônias, né? exatamente. Mas de que modo é isso? Vamos pensar isso. De que modo a gente chega a isso? Quando a gente aprende, né, segundo o controle universal do ensino dos espíritos, que o que deve pautar a referência de validação de um conteúdo, seja ele qualquer, o primeiro é o consenso, né, daquilo que os espíritos dizem, através de um prisma que o Kardec denomina de universalidade dos ensinos dos espíritos, ou seja, vários espíritos em vários lugares falando sobre a mesma coisa, estando de acordo. Mas não é só porque espíritos falam em todo lugar de um mesmo assunto que a gente vai tomá-lo como uma verdade estabelecida. O Kardec estabelece um segundo requisito, além da universalidade, ele estabelece o requisito da lógica, o requisito da razão. Então a gente vai ter que pensar isso também. Ou seja, de que modo esses requisitos que estão dados preenchem horizontes de lógica e de razão. E eu acho que aí também que entra um grande problema. Porque quando você admite a experiência de colônias, gente, vamos combinar aqui e falar bem baixinho para os demais espíritas não nos ouvirem, ao admitirmos essas questões das colônias espirituais como verdades, estamos oferecendo um aceno a um leque de outros problemas, sabe? Aquilo que a gente chama em filosofia de aporias. O que é uma aporia em filosofia? Aporia é a gente entrar em beco sem saída. Essas colônias trazem mais problemas racionais e lógicos do que aberturas reflexivas que nos sejam
coerentemente significativas. Então, trazem-nos um monte de problemas que transformam em contradições quase que, ou diríamos com toda a força, mesmo intransponíveis. Tá claro ou não? Então, acho que a gente precisa pensar essa coisa com mais circunspecção. Tá claro ou não? E aí o que vai acontecer? Outra coisa que costumam dizer a respeito, ou seja, não tomemos mais mundos transitórios como colônias espirituais. O Kardec não faz isso, não faz isso. Outra coisa, a gente pensar que os espíritos que se reúnem, né, os espíritos se reúnem na questão 278 e 279, o Kardec faz as questões. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E aí os espíritos respondem sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ou seja, os espíritos, por uma espécie de afinidade, formam grupos e famílias ou sociedades unidos por laços de simpatia, tudo bem, de afinidades. Então, os bons se reúnem com o propósito de fazerem o bem. Os maus, ainda pela ignorância, se reúnem com o propósito da perturbação. Tudo bem, não? Então, o Kardec fala, tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos. Então, o Kardec nos fala de sociedades. Só que não são sociedades físicas, a ponto de criar um ambiente circunscrito. São sociedades estabelecidas por afinidades e por gostos. Por exemplo, estamos aqui reunidos no grupo NEF. Estamos aqui todos online. Não é um grupo físico. Estamos aqui online e, portanto, por afinidade, nos encontramos uma vez por mês e estamos nos mais variados lugares, tudo bem, não? Cada qual no seu canto. Mas por afinidade e simpatia, pelos temas que nos aproximam, aqui nos encontramos. Então, sociedade aqui significa reunião de espíritos afins. Não é uma sociedade física circunscrita, tá certo ou não? Então, usar a questão das sociedades, de que o Kardec nos fala na questão 278, para justificar sociedades espirituais como sob uma analogia física, aí já não dá. Tudo bem, não? Então, usar a questão 278 e 279 com esse propósito também parece nos forçar a amizade. Tudo bem, não? Isso eu acho também importante. Outra coisa, uma terceira via de que muitos se utilizam para justificar a existência de colônias espirituais, nós vamos encontrar, por exemplo, em O Livro dos Médiuns. Tudo bem, não? Em O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar lá no Laboratório do Mundo Invisível, tudo bem, não? Laboratório do Mundo Invisível, é um capítulo 2 lá do Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos encontrar no item 129, ao seguinte comentário de Kardec. Por favor, em Laboratório do Mundo Invisível, Livro dos Médiuns, item 129, tá claro? O Kardec nos fala em: a teoria acima se pode se resumir dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência de diversos corpos existentes na Terra. Então, os espíritos fazem uso de uma matéria cósmica universal e, com essa matéria cósmica universal, formam objetos que tenham a aparência de diversos corpos existentes na Terra. Tudo bem, não? Por que é importante? Porque muita gente vai falar que as cidades espirituais, as colônias, foram plasmadas
pelos espíritos. Então, você vai lá ler Nosso Lar, diz lá, inclusive nos Mensageiros, no livro seguinte, que Nosso Lar é uma cidade formada no século XVI, formada por portugueses que chegaram ao Brasil, e etc, etc, na época dos jesuítas, Já viram essa história, né? Então, o Nosso Lar foi plasmado pelos espíritos. Então, as colônias espirituais é o resultado do quê? Da fixação mental de espíritos que estão reunidos e afins, e eles conseguem materializar, todos eles, a colônia espiritual. Tudo bem? Não? Já viram essa conversa ou não? Já viram essa conversa? Que as colônias espirituais são materializações de espíritos afins que mentalmente construíram aquelas edificações. E aí, se a gente vai aqui ao livro dos médiuns, como é que está dado em Kardec? Vamos lá. Então, ó, o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades, ou seja, os espíritos têm essa potencialidade de materializarem noções né, que são materiais, inclusive para nós outros, os espíritos, o Kardec diz, sim, essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo quando necessário, sem disso se aperceber. Então, os espíritos fazem isso. Então, uma pessoa morre, hein, e ela foi militar. Ela pode se nos apresentar na aparência de um militar? Pode, ela pode dispor a sua aparência consoante o seu desejo mental e a nós outros se insinuar sob determinada forma distintiva, nos destacando possibilidades de identificação dessa entidade espiritual, tudo bem, não? Então, os objetos que o espírito forma têm existência, agora que vem, ó, os objetos que o espírito forma tem existência temporária subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Então, os espíritos podem formar objetos, modos de se apresentarem ao nosso olhar? Sim, só que esses objetos, manipulados pelo fluido cósmico, têm existência temporária, ou seja, eles não conseguem manter isso durante um bom tempo. Eles formam, mas depois aquilo se desvanece. Tudo bem, não? Tem existência temporária. Pode fazê-los e desfazê-los livremente, continuou Kardec. Tudo bem? Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade. Isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. Mas momentaneamente. Tudo bem? Não, eles não conseguem fixar para sempre aquilo. Então, aquilo que é formado, materializado pela vontade do espírito, eles podem fazê-lo? Podem, mas de modo temporário. E eles conseguem segurar aquilo até um certo momento, ou seja, momentaneamente. Depois tudo é desfeito. Tá claro ou não? A formação, sim, porém não criação. Atento que do nada, nada se pode tirar. Ou seja, os espíritos formam objetos materiais? Formam, mas não criam. Ou seja, formam, mas aquilo se desforma depois. Se desinforma. Logo, eles não criam nada. É tudo ideoplastia que eles materializam temporariamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível espíritos criarem mentalmente cidades. Eles precisariam ficar atentos o tempo inteiro para segurar essa ideia. Tudo bem, não? Desfeito o contato mental, a ideia teria de desaparecer. Então, a ideia de colônias espirituais feitas a partir de uma ideoplastia ou de uma formação mental dos espíritos que ali se reuniram só poderia ter um valor temporário.
momentâneo. Não poderia uma cidade, desde o século XVI até hoje, permanecer tal e qual. Precisaria de uma monoideia muito brutal e constante para manter tudo isso o tempo inteiro sob uma mesma forma, o que parece ilógico, o que parece ser uma tentativa meio forçada. Deu para entender ou não? Então, os espíritos têm a possibilidade de formarem e manipularem sentidos que se torne aparente, visível e até tangível? Podem fazê-lo. Mas os espíritos disseram a Kardec, mas por um determinado tempo. Ou seja, aquilo tende a se desfazer depois. Deu para entender, gente? Então, falar que colônia espiritual foi criada a partir da ideoplastia de médiums e etc, etc, modelada a partir do próprio perispírito, não dá. O perispírito consegue modelar? Consegue, mas temporariamente. Não dá para segurar durante tanto tempo. Deu para entender, não? Então, é muito importante essa consideração, que eu acho significativa. Até aqui tudo bem, pessoas? Até aqui tem sentido essas coisas? É o que está em Kardec. Turma, isso não quer dizer que aqui, quando alguém morrer, todo mundo aqui vai morrer, ó, tô dando aqui um spoiler, hein? Todos nós aqui vamos morrer. Aí eu cheguei lá, hein? Eu encontrei uma colônia espiritual. Que legal! Eu fico feliz por você, né? Ficamos felizes. Só que, turma, isso é importante. Isso quer dizer que o André Luiz pode estar com a razão? E o Kardec está equivocado? Pode, ué. Pode. Tudo bem, não? Só que eu particularmente acho muito forçado esse tipo de imagem. Ou seja, do ponto de vista lógico, eu acho que o Kardec me preenche melhor, tudo bem, não? Eu preciso elencar um monte de outras possibilidades, ou seja, essas teorias das colônias mais levantam contradições e problemas do que aclaram. A gente aprende, né, com Ockham, né, no período medieval, lembra da navalha de Ockham? Na navalha de Ockham, a gente aprende que a explicação mais simples tende a ser mais consistente e verdadeira. Qual é a explicação mais simples? Parece-nos que segundo a navalha de Ockham, hein, gente? A explicação do Kardec eu acho mais sustentável, mais pertinente. A outra vai precisar, a gente vai ter que ter uma desenvoltura de imaginação fértil muito acentuada para poder dar suporte a todo esse construto imaginativo, segundo eu penso. Deu para entender? Não? Então, pela própria via de uma navalha de Ockham, pela ideia de uma explicação mais pertinente e consentânea e lógica, segundo os requisitos, né, do critério kardeciano, acho que o Kardec ainda assim tá se saindo melhor, não sei, tudo bem, não, do que essas outras tentativas. Fale, Miriam, por favor. Tá? Quando eu leio sobre isso, a gente sempre tem dúvidas, porque todo mundo pensa, né? O que que vem depois? Nós sabemos que nós vamos, todo mundo vai morrer, mas e daí? O que a gente tem a certeza que é lei em vários lugares, inclusive na doutrina, é que, como você acabou de dizer, é que a gente vai se agrupar, ou vai formar grupos, ou sociedades, como você mesmo disse, mas é por afinidade, é a única certeza que se tem e não Sim, é circunscrita. Você não vai ficar naquele grupo o tempo todo. Você pode transitar por aí de acordo com a sim, sua capacidade de nível moral, etc. Porque daí para frente eu acho muito complicado você pensar como que é do lado de lá, entendeu? Eu não sei se alguém tem alguma coisa mais além disso. Eu não consigo ter. Eu sei que tem isso porque sim. está no livro. Entendeu? Mas aí Sabe dentro. uma, sabe uma explicação que costumam dar? A explicação que costumam dar é: o Kardec não falou muito de colônia espiritual, ele falou de modo muito en passant, e, portanto, o Kardec não falou tudo. E é verdade isso? Verdade. O Espiritismo nunca disse a última palavra sobre o que quer que seja. Tem muita coisa que ainda não foi dita, pode ser não. E é óbvio que tem, né, para a gente pensar um Espiritismo progressivo, que se lastece, a gente tem que pensar que muita coisa não foi dita mesmo. Tá claro ou não?
Agora, quando muitos dizem o argumento, ó, como Kardec não falou tudo, ele não teve tempo ou não teve a profundidade de se adentrar no campo das colônias. Logo, o que lhe faltou, depois dele, espíritos vieram complementar o que ele não disse. Ou seja, como ele não disse tudo, precisou de outros espíritos que viessem depois dele para complementar. Complementar quer dizer, Kardec não disse tudo, então vem um plus, vem um complemento. Pode ser não? É essa a ideia. Só que aí que está o detalhe, pessoas. O que está sendo proposto a partir disso, dessas ideias de colônia, disseminadas sobretudo por Nosso Lar e afins, não é um complemento, é uma ideia velha. Não é nenhuma novidade, esse é o problema. Não se trata nem de uma novidade. Se trata de uma ideia muito velha. A gente pode pegar lá dos Mesopotâmios, pode pegar coisas da Bíblia nesse sentido, pode pegar do Dante Alighieri, se você quiser. Tem muitos elementos que falam disso. E a gente pode pegar, por exemplo, tem um livrinho importante, que é esse aqui, acho que vocês conhecem, do Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes, chamado História do Espiritismo. O título já é péssimo, né? Porque no inglês é Não História gosto do de espiritismo, né? Espiritualismo. É. O título é História do Espiritualismo. Tá claro lá, espiritualismo. Aí eu traduziram como História do Espiritismo. O título já é um erro grosseiro de tradução. Mas ok, esse livro do Conan Doyle vai falar de um precursor de Kardec do século anterior ao Kardec, que é o Emanuel Swedenborg. Lembram disso? O Emanuel Swedenborg. No capítulo 1 do Emanuel Swedenborg, essas ideias já estavam lá. As ideias de colônias espirituais já estão dadas anteriores ao Kardec, de um modo bastante impressionante, nos atestamentos do Emanuel Swedenborg. Tudo bem, não? E aí, qual é a questão disso? Qual é a questão de se pensar, né, o testemunho do Swedenborg? Quando você vai lá no capítulo 1º, é o capítulo 1º, né, que já parte a parte, está aqui no capítulo 1º do Emmanuel Swedenborg, a história do Espiritismo, a história de Emmanuel Swedenborg. Quando você vem aqui já no capítulo 1º do Swedenborg, o que você vai encontrar? Você vai encontrar, primeira coisa, que a mentalidade do Emmanuel Swedenborg era uma mentalidade mística e religiosa. Tudo bem? Não. Primeira coisa. Se tratava de uma mentalidade mística e religiosa. Swedenborg acreditava, né, de que a base mística e religiosa de que ele se vale, tudo bem? Não? Sobretudo igrejeira. Tá? Inclusive lá, ó, Swedenborg considera a igreja de absoluta necessidade, sem o que ninguém entenderia o Criador. Tudo bem? Então é um místico. O Kardec depois vai falar que Swedenborg é um místico. Sabe o que vai dizer que a Igreja Católica é a base da verdade que deve unir-nos a todos? O Rosten. O Rosten também vai dizer a mesma coisa. Tudo bem, não? Que no futuro todos nós estaremos hermanados junto ao Papa para seguirmos os liames da Igreja Católica. Você sabe que o Rosten formou a FEB. E a FEB vai dar base para o Chico. O Chico era rostanista. O Chico era igrejeiro, católico, tudo bem? Não? E permaneceu com muitas das suas crenças católicas, mesmo depois de um médium famoso. Você sabe que o quartinho do Chico, quem foi visitar o Chico, né, é cheio de santinhos católicos. Ele continuou um católico muito, né, dedicado, não obstante ter sido expulso da igreja. Aí, né, tudo bem. E nós vamos encontrar os padres também. O Emmanuel era um jesuíta, né? Ou seja, é interessante que os médiuns que se notabilizaram no Brasil sempre tiveram mentores religiosos, né? A Joana de Ângeles era uma religiosa, a Sora Angélica, o Emmanuel, outro religioso. Então, a batina está muito presente no religiosismo espírita brasileiro. O Swedenborg, idem. O Swedenborg, idem. Um místico que segue a base igrejeira. Nós vamos encontrar também nesse mesmo capítulo, lá do Swedenborg,
o Swedenborg dizendo que, nessas esferas, verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente, ou seja, olha o Swedenborg falando de colônias. Do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Ele viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deviam morar os chefes. Olha a descrição do Swedenborg sobre colônias espirituais. Vamos combinar? O André Luiz está copiando o Swedenborg. Isso aqui é cópia do André Luiz. Isso aqui, né? O que o André Luiz está dizendo, o Swedenborg já dizia bem antes. E aí continua. Havia casamento no mundo espiritual, sob a forma de união espiritual no mundo próximo, onde o homem e uma mulher constituíam uma unidade completa. Almas gêmeas. Sim. Olha a alma gêmeas do Swedenborg. Olha onde o Emmanuel tirou a ideia do Consolador sobre almas gêmeas. Enquanto que o Espiritismo rejeita a ideia de almas gêmeas, o Emmanuel retira essa ideia de almas gêmeas de onde? Olha, o senhor Swedenborg nos fala de almas gêmeas. E o Espiritismo, em Kardec, é avesso a essa ideia. Tá claro isso ou não? Hein, turma? Tudo bem? Existe, Almas existe, gêmeas? existe, pelo menos eu ouço, né, no Espiritismo, a ideia de que o mundo da matéria, o nosso mundo, é uma cópia do mundo espiritual. Mas vamos pensar E, isso. De que e modo. aí fica, pela palavra cópia, o que que você entende, né? Sim, é reproduzir tal e qual. É Reproduzir tal e reprodução qual. tal e Mas qual. aí então você faz o pensamento de que lá é igual aqui, só que aqui é matéria densa e lá não é, entendeu? Só que é tudo em analogia de matéria, ou seja, Sim, virou uma sim, extensão, né? Mas sim. vamos tentar pensar para que isso também. Olha só, Swedenborg fala de arquitetura, de artesanato, de flores, de frutos, de bordados, de arte, música, literatura, ciência, escolas, museus, academias, bibliotecas e esportes. Gente, em nosso lar a gente vai encontrar tudo isso, até dos bordados. Lembra que as mulheres ficavam bordando em nosso lar tecidos? Ou seja, o André Luiz, já onde o senhor André Luiz tirou essa ideia? Que menininho travesso esse André Luiz. Ou seja, essa ideia nem original era. E muita olha, o nosso lar está abrindo um novo horizonte. Não, é cópia, é repetição do que o Swedenborg já nos falava aqui. Tudo bem, gente? Tá claro, não? Então tá tudo lá. De novo, é repetição. E essa base religiosa do Swedenborg, essa base mística, vai repercutir onde? Aqui está o outro pulo do gato. Olha o outro pulo do gato. Essa base mística religiosa, que aliás depois o Kardec vai inclusive evocar o espírito do Swedenborg, temos mensagens de Swedenborg na Revista Espírita, e nas mensagens de Swedenborg na Revista Espírita, pasmem, o Swedenborg diz que mistificou, que inventou coisas, que ele era assinalado por imaginação fértil. Porque é o modo como o Kardec vai usar a ideia do Swedenborg para desconstituir a noção de colônias espirituais. Ele vai reconhecer que o Swedenborg foi um médium que mistificou, basicamente. Tudo bem, não? Está lá na Revista Espírita, mensagens de Emanuel Swedenborg. Pode ser ou não? O Kardec vai rejeitar essa ideia do Swedenborg. E aí, o que vai acontecer, turma? Vai acontecer que quando a gente chega às reflexões do Swedenborg, o Arthur Conan Doyle não é à toa que coloca logo no primeiro capítulo o Swedenborg. Por quê? O Swedenborg vai servir de muito estímulo para noções espiritistas que vão sendo delineadas no século seguinte, que é o século de Kardec, que é o século XIX. Swedenborg é do século XVIII. E nós vamos encontrar uma matriz americana, tudo bem? Ou inglesa mesmo, vamos pensar isso, que vai repercutir tanto no modelo de Hydesville, com as irmãs Fox, tudo bem? Quanto no espiritismo da Inglaterra. Então, o que, que nós vamos encontrar? Matriz de um espiritismo de língua inglesa,
matrizes de um espiritismo de língua inglesa que não aceita a reencarnação. Vocês sabem disso, né? O espiritismo, tanto da Inglaterra quanto da América do Norte, não aceitam a ideia da reencarnação. No século XIX, isso foi predominante. Qual o espiritismo que aceitou a ideia de reencarnação? Foi o de Kardec. Tudo bem, não? O espiritismo em Kardec vai nos trazer a novidade da reencarnação, claro, a novidade para o contexto espírita. Isso já está dado em outras civilizações e épocas. Tudo bem, não? Mas o espiritismo de matriz inglesa sempre rejeitou a ideia de reencarnação. E o Kardec vai discutir isso. O Kardec vai discutir isso. Como eu disse lá, né, o Kardec falando, né, sobretudo da influência. Meu mouse está com problema. Da influência do espiritismo anglo-saxão, tá claro não? Nós vamos ter de considerar a noção mesma de um espiritismo que está, por um lado, não pautado pela ideia de reencarnação, e um outro espiritismo pautado. E aí o Kardec vai dizer que, não havendo reencarnação na matriz americana ou inglesa de espiritismo, não havendo reencarnação, onde é que o espírito evolui? Não havendo reencarnação, onde é que o espírito evolui? Ele vai precisar evoluir na erraticidade. Então, já que esses espíritas de língua inglesa não aceitam a reencarnação, a noção de colônia vai ser a via por onde os espíritos acrescentariam patrimônio evolutivo. Deu para entender para que serve a ideia de colônia espiritual? Para aqueles espíritas que não aceitavam a reencarnação. E o Kardec vai discutir. Olha o que a gente lê, por exemplo, no livro dos médiuns, né? Profissão de Fé Espírita Americana. E o Kardec diz: a reencarnação é para os espíritas americanos uma necessidade na qual não pensam. Eles não pensam na reencarnação, senão quando ela chega. Eles sabem que o espírito progride, mas de que maneira? É para eles um problema. Sabe, não? É um problema, porque como é que a gente vai testar a evolução de espírito se não há reencarnação? Então, há um filete de espiritismo, espíritas de língua inglesa, que não aceitam a reencarnação. Então, como é que fica a ideia de evolução? Eles sabem que o espírito progride, mas de que maneira? É para eles um problema. Então, se lhes perguntardes, eles vos falarão de 7 céus superpostos como andares. Olha a ideia de uma ideia física. Há mesmo os que vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade, o Kardec usa a palavra cidade, da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Então, o que o Kardec está dizendo? Que o expediente de se falar de cidades espirituais vem de matrizes que repelem a reencarnação. E, portanto, essas cidades seriam os lugares onde os espíritos evoluiriam, já que não reencarnam várias vezes. Deu para entender? Não? Então, a ideia de colônia preenche um requisito de espíritas que repeliam a ideia reencarnacionista. Não é o caso do espiritismo em Kardec. Deu para entender de onde surge a necessidade de pensar os lugares onde os espíritos ficam? Por favor, Edson, fique à vontade. Abre aí o microfone. Olá, menino. É Tudo interessante o que bem? você está abordando aí. Eu queria só colocar uma coisa só que eu acho que, não sei se você conhece, né? Mas o Herculano Pires, ele não costumava indicar muitos livros que não fossem de Kardec. Ele era muito cuidadoso nisso. A esse respeito, ele apresentou um livro que eu li algumas vezes, foi escrito há 110 anos atrás. Não sei se você conhece, foi psicografado por Anthony Borges, escrito por Monsenhor Robert, que já tinha morrido, né? E através dele, depois de 6, 7 anos, ele acabou escrevendo esse livro. E esse livro ele fala do mundo espiritual que esse Monsenhor encontrou
ele tem a ideia que você acabou de falar, que ele não tem ideia da reencarnação. Ele imagina que ele, por ser um senhor e ter feito um bom trabalho aqui, ele foi num lugar bom. Mas ele fala de alguns lugares ruins e os lugares melhores. E ele dá uma assim, explicação que, segundo o Herculano, seria mais próximo de uma lógica do que. Ele não falou exatamente do André Luiz, mas ele deu a entender que ele acreditava que aquilo fosse mais lógico do que outros que pensavam de forma diferente, né? Porque ali tem uma lógica em relação que é o pensamento que cria e você pode criar, ou seja, você não vai encontrar serpente no jardim, mas vai encontrar periquitos e pássaros voando, porque houve uma criação mental que só permanece enquanto a pessoa está fixa naquele pensamento, né? E aí a gente imagina que pessoas, por exemplo, que dizem que encontra um cachorro encontrou lá no plano espiritual, como tem pessoas que falam, é uma criação mental da pessoa que plasma aquilo por um período. Eu acredito É nisso. E isso. esse livro é muito interessante, é A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito, psicografado por Ante Borja, provavelmente em 1914, se eu não me engano. Obrigado. O Edson, coloca essa referência depois lá no grupo para a gente pesquisar esse texto. E como A é que eu gente ponho sabe, aqui? Eu me vejo, eu mando para a Miriam e ela põe aí, tá? isso, pode ser, agradecemos. Obrigado. Um livro anterior a André Luiz, a esse respeito, também de matriz inglesa, é o Reverendo Owen, A Vida Além do Véu, que também nos fala a esse respeito. Então, anterior a André Luiz, o Reverendo Owen também nos havia falado sobre matrizes de um mundo espiritual. De novo, numa influência de língua inglesa. Então, isso é importante, ou seja, para o Kardec, quando você não tem a reencarnação como base, você cria um problema, que é o problema, como é que os espíritos evoluem se não reencarnam? E aí eu preciso criar níveis, esferas espirituais materializáveis, tudo bem ou não? Em Cidade das Flores, Cidade dos Eleitos, esferas de não sei o quê, papapá, para preencher o requisito evolutivo, sem o qual seria impensável. Então ele está dizendo que o espiritismo, com base em Kardec, não precisa dessa solução problemática. Tudo bem, não? A única diferença para o espiritismo americano, continuou Kardec, consiste em que o espiritismo europeu, que é lá o que Kardec, admite a pluralidade de existências sobre a Terra, até que o espírito nela tenha adquirido o grau de adiantamento intelectual e moral que comporta este globo, após o que deixa por outros mundos, onde adquire novas qualidades e novos conhecimentos. Então, deu para perceber ou não? O Kardec vai dizer: se nós não aceitamos a ideia da reencarnação ou a necessidade da reencarnação, né, a questão 130 nos fala isso a respeito, com a necessidade da encarnação, a gente vai tende a criar subterfúgios de pensar espíritos evoluindo mesmo nos mundos espirituais. E, portanto, as cidades entram por essa via correlata. Tá claro ou não? Então, o Kardec falou mesmo disso. Ou seja, o Kardec não falou de colônias? Falou. Ele está dizendo colônias foram subterfúgios criados por espíritas, ramificações de espiritismo, que não validavam a ideia reencarnacionista e, com base nisso, criam um problema para si, que é justificar mesmo o sentido evolutivo. Logo, essas colônias dariam preenchimento a essa via. Tá claro, não? Então, Kardec falou disso. Ele falou dessas colônias. Tá claro, não? Então, isso é muito importante, significativo que seja dado. E aí, de onde o espiritismo vai consubstanciar, né, as suas noções, os seus valores? Nós vamos pensar que a pauta de uma mentalidade espírita religiosa, seja pela via de língua inglesa, Reverendo Owen, seja o Emmanuel Swedenborg, mais atrás, no século XVIII, seja depois o André Luiz, também numa pieguice religiosa, né? Você sabe disso. O André Luiz, logo no início do Nosso Lar, ele fala mal da filosofia e da ciência, para eleger o seu viés religioso. Tudo bem, não? Então é um religioso. Ou seja,
os místicos e os religiosos que se aproximaram da ideia de colônia, ou precisaram da ideia de colônia, tudo bem, não? Para dar validade a um tipo de orientação problemática. Para dar validade a um tipo de orientação problemática. E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, né, em Kardec, um cuidado muito sério na comunicação com os espíritos, com o propósito de pensar de que maneira o Kardec vai validar os sentidos, não só pela universalidade de ensino desses mesmos espíritos, quando ele diz lá, no Livro dos Espíritos, na questão 257, ele comenta lá, olha o que ele diz: interrogamos milhares de espíritos, tendo pertencido a todos os postos da sociedade, a todas as posições sociais, estudamo-los em todos os períodos de sua vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, em suas ideias, em suas sensações. Ou seja, o Kardec não estudou em profundidade a maneira de vida desses espíritos na erraticidade, ele está dizendo que estudou aos milhares. Então, falar que Kardec não soube aprofundar essas questões das sutilezas da vida no mundo espiritual é mentira. Tudo bem, não? Interrogamos milhares deles. Tudo bem, não? Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo, observando mudanças que neles se operavam, nas suas ideias, em suas sensações. E aí ele continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2. Em nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Ou seja, o Kardec, ele não se valeu de um testemunho isolado. Ele se valeu de milhares de referências pelos vários contatos em diversos pontos do globo. Por quê? Tem gente que vai atestar a existência de colônia espiritual na pauta de um só testemunho. Ah, eu aceito a colônia espiritual porque o André Luiz me falou que é assim, é. Gente, o Kardec nunca faria isso. Validar um ponto de vista isolado. Tudo bem, não? E os demais pontos dos médios que vêm depois dele, vamos combinar? É tudo, nem seguidores de Chico. E, portanto, só está replicando aquilo que o Chico já havia dito. Então, você vai encontrar, né, Divaldo, Bacelli, não sei mais quem, em tudo replicação mais do mesmo, do que o Chico, né, havia psicografado. Então, são o quê? Replicadores. Replicadores. Então, o Kardec vai dizer a maneira como o Kardec vai aprofundar na abordagem do modo de vida, né, como esses espíritos se delineavam na vida do espírito, na vida de além-túmulo, ele vai acompanhar tudo isso em profundidade. E aí o que ele vai perceber? Que muitos dos comentários dos espíritos, muitos dos testemunhos dos espíritos, quando nos falam de céu, de inferno, de edificações, de pássaros, de pontes, de muros, e etc., tal qual o nosso lar, ele vai dizer o quê? Ele recebeu essas comunicações? Sim, ele recebeu vários desses testemunhos. Então não era novidade, não era nenhuma novidade para o Kardec. Ah, e o Kardec não sabia da existência das colônias? Sabia, vários espíritos deram testemunhos na mesma direção do André Luiz, vários. Então, por exemplo, você vai encontrar lá, na Revista Espírita de setembro de 1859, uma confissão do espírito de Voltaire, o filósofo. Sabe o filósofo do século XVIII, Voltaire? E o Voltaire diz, 2 pontos, está lá na Revista Espírita, o Kardec. Tenho dito, é o Voltaire falando, tá? O Kardec depois vai rebater. Tenho dito, como zombeteiro e lançando o desafio que abordei o mundo espírita. Primeiro fui conduzido longe das habitações dos espíritos, habitações, e percorri o espaço imenso. Em seguida foi-me permitido lançar o olho sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas, e com efeito elas me pareceram surpreendentes.
Fui impelido, cá e lá, por uma força irresistível. Devia ver até que minha alma fosse transbordada pelos esplendores e esmagada diante do poder que me controlava tais maravilhas. Enfim, fui querer me esconder e me encolher nas cavidades dos rochedos, mas não o pude. Eu estava, enfim, de tal modo caído de cansaço. Ó, cansaço, lembra André Luiz falando que respirava com a longos haustos do pulmão? Ó, o Voltaire também, ó. Caído de cansaço, de humilhação, me foi permitido me juntar a outros habitantes. Foi daqui que pude contemplar a posição que me fizera sobre a terra e que disso resultava para mim no mundo espírita. Deixo-vos crer se essa apreciação devia me sorrir. Uma revolução completa, uma convulsão de cima para baixo teve lugar em meu organismo espírita. Ele fala de órgãos. No meu organismo espírita. E de mestre que eu fora, tornei-me o aluno mais ardente. Então, o Voltaire falando de edificações, de construções, de um organismo espírita, tá claro? Não. De órgãos, a gente sabe, a gente aprende com Kardec que perispírito não tem órgão, depois a gente pode citar algumas fontes a esse respeito, não existe órgão no perispírito, e o Voltaire está dizendo tudo isso. E aí vem o Kardec fazendo um comentário sobre esse testemunho do espírito Voltaire. Jamais, talvez, um quadro mais grandioso e mais impressionante foi dado do mundo espírita e da influência das ideias terrestres sobre as ideias de além-túmulo. O que o Kardec está dizendo? O testemunho do Voltaire é fruto das influências de ideias terrestres. Então, a imaginação. Tudo bem? Então, o Kardec não aceita a informação de modelos coloniais no mundo espírita, no mundo espiritual. Ele está dizendo que são influência das ideias terrestres. E aí, o Kardec vai falar a mesma coisa sobre o mundo islâmico. Sabe o mundo islâmico, lá na Revista Espírita, de 1866, em que ele nos fala sobre Maomé e o islamismo? Ele vai dizer o seguinte, ó. Tal é o famoso paraíso de Maomé, sobre o qual tanto se divertiu e que nós seguramente não procuraremos justificar. Porque no mundo islâmico há paraíso, lembram disso ou não? Em mundo de seda, vestimentas de seda, realidades confortáveis, há religiões ancestrais que pensam que os homens vão encontrar não sei quantas mil virgens, e etc, etc. Tudo bem? Não? O Kardec vai dizer, essas versões sobre o mundo espiritual não procuraremos justificar, ou seja, ele não vai aceitar essa ideia. Tudo bem, não? Diremos somente que estava em harmonia com os costumes desses povos. Então, a ideia de um mundo espiritual com essa materialidade é muito mais o que? Desdobramento de costumes terrestres. Tá claro, não? E ele vai dizer, essas noções eram demasiado materiais para compreendê-lo e lhe apreciarem o valor. Era-lhes preciso alguma coisa de mais substancial, e pode-se dizer que eles foram servidos a contento. Notar-se-á, sem dúvida, que os rios, as fontes, os frutos abundantes e as sombras nele desempenham grande papel, pois está aí o que falta, sobretudo, aos habitantes do deserto. Ou seja, quando você está vivenciando um deserto de muita privação, você tende a criar um mundo espiritual de abundância, onde você vivencia a privação terrestre. Então, se você está no deserto, você não tem rio, fonte, frutos. Então, quando o cara pensa o mundo espiritual, ele tende a pensar um mundo oposto ao mundo terrestre de insuficiência. Então, o que vai acontecer? O Maomé vai desdobrar um mundo com rios, fontes e frutos abundantes. Sombras nele desempenham grandes papéis. Por aí está o que falta, sobretudo, aos habitantes do deserto. Então, o que é esse mundo do Maomé? É uma projeção das carências terrestres. É uma projeção que preenche a fantasia das carências terrestres. Então, Kardec está rejeitando a ideia de rios, fontes, frutos abundantes. Leitos macios e roupas de seda
para pessoas habituadas a deitar sobre a terra e vestidas de grossas coberturas em pele de camelo. Então, se você está deitando no chão, no mundo terrestre, e usando tecido grosseiro, você vai imaginar um mundo espiritual de leitos macios e roupas de seda, o Kardec diz. Por ridículo que tudo isso nos pareça, olha o comentário de Kardec. Pensamos no meio onde vivia Maomé e não repreendamos demais, uma vez que, com a ajuda desse atrativo, ele soube tirar um povo da barbárie e dele fazer uma grande nação. Então, o que ele está dizendo? O Maomé inventou esse tipo de mundo para juntar o povo em torno de uma causa terrestre. Então, ele está propondo que esse mundo de fontes, frutos, leitos macios, roupas de seda, na verdade, são preenchimentos imaginativos de povos que viveram sob carência de tais coisas. Deu para entender, não? Então, Kardec não aceita essa história de fontes, rios, leitos, roupas de seda. Ele vai dizer que isso é produzido por uma imaginação fértil, com o propósito de construir atrativos. Não há, portanto, essas ideias. O Kardec não quer justificá-las. Ele está dizendo, eu não vou justificar essas ideias. Então, o Kardec nos fala de colônia? Fala. E ele fala com que propósito? Com o sentido de rejeitar essas colônias. Então, quando eu vejo espíritas dizendo, Kardec não falou disso. Falou. Falou disso sim. E ele rejeitou a ideia. Tá claro ou não? Então, isso é importante. Então, isso é muito significativo. O Kardec nos fala a esse respeito. Tá claro ou não? E assim sendo, né, a gente pode pegar a questão 87 de O Livro dos Espíritos, e o que está lá na questão 87 de O Livro dos Espíritos, você pega lá a questão 87, ó, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Questão 87. E os espíritos respondem, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Ou seja, onde estão os espíritos? Eles estão numa região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos responderam, não. Eles estão por toda parte. Nos acotovelando, inclusive. Os espíritos estão por toda parte, inclusive nos acotovelando. Tá claro isso ou não? Então, quando você vai lá na questão 1012 de O Livro dos Espíritos, continua lá, 1012 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona de novo, ó, haverá no universo lugares circunscritos para as penas ou gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Porque não entrou a história do umbral? Hein? Não sabe? Hein, gente? A gente sabe disso. O próprio André Luiz nos fala a esse respeito. Então, há no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E olha o que os espíritos responderam. Já respondemos a esta pergunta. Questão 87. Não há lugares circunscritos na questão 87. Então, na questão 1012, olha o intervalo que teve de pergunta aí, ó, de 87 para 1012. Já vos respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes aos graus de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então, o que Kardec está dizendo? Que não existe lugar fechado
ou circunscrito. Os espíritos estão em toda parte. Então, o que os espíritos estão dizendo a Kardec? Não está aceitando a ideia de colônia. Nosso lar era murado ou não? Muradinho, com cerca elétrica, vocês sabem disso. Certo ou não? Você podia sair de nosso lar a hora que você quisesse? Não, precisava de autorização de não sei quem, do ministro tal, de não sei o quê. Ou seja, você fica ali fechado e circunscrito, não pode nem sair. E o que os espíritos dizem? Jesus diz, os espíritos sopram onde quer. E os espíritos também dizem a Kardec, os espíritos vão por toda parte, ou para toda parte. Não há circunscrição, nem impedimento. Tá claro isso, gente? Hein? Isso está lá em Kardec ou não? Isso está lá em Kardec ou não? Olha a questão 1017. 1017. A questão 1017 eu acho bastante exemplar para a gente pensar essa coisa. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que queriam dizer com isso? Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto e céus. O que queriam dizer com isso? Habitações, certo ou não? Perguntando-lhes que céu habitam, respondem os espíritos, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa, edificações. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Percebe ou não? É um modo analógico. Você não tem que tomar como. Entendeu, não? É de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto ou quinto os céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta ao espírito se ele está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Então não é inferno um lugar circunscrito. O espiritismo não aceita essa ideia. Umbral não pode ser tomado como um lugar circunscrito. Uma colônia como o nosso lar também não pode ser tomada como tal, segundo Kardec. Tudo bem, não? Na obra kardeciana, essas ideias são rejeitadas. Então, o Kardec nos fala nos interroga sobre a existência das colônias? Sim. Então, ele sabia disso? Sim. E qual é a ideia que os espíritos dão para ele? É a mesma do André Luiz? Não. É uma ideia estranha ou avessa ao do André Luiz. E aí o Kardec vai comentar lá. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas. Então, essa ideia de falar de cidades, o Kardec diz, ou são alegorias, né, modos de dizer, por analogia, ou são reflexos da ignorância de espíritos inferiores sobre a realidade das coisas. Então, o Kardec está falando contra André Luiz. Se o Kardec está falando contra André Luiz, a gente supõe que André Luiz esteja falando o quê? Complementando Kardec ou contra Kardec, pessoas? Tá claro? O Kardec está falando contra André Luiz, está falando de coisa de espírito ignorante. Então, o Kardec está contra a ideia das colônias. Logo, André Luiz complementa Kardec ou contradiz Kardec. Não dá para pensar as duas vias ao mesmo tempo. André Luiz e os tais que estão na mesma base de André Luiz não complementam Kardec. Contradizem Kardec. É importante se dizer isso com todas as letras, com todas as forças. O que está dado na noção de mundo espiritual, vinda, sobretudo, de influências de espíritas ingleses que rejeitam a reencarnação e que vão ter uma recepção mística em Rostaim, e no Brasil, como a base é rostaísta, vai dar repercussão a essa mesma noção, certo? Essas noções estão na
contramão de Kardec. Então, não tem complemento dessa conversa. É muito importante que se diga isso. Não tem complemento nenhum. Tá claro? Não. Então, não vamos inventar essa ideia de adocicar o Kardec, aliás, o André Luiz, como se fossem complementos de Kardec. Lembram do... Vocês se lembram do... vocês se lembram do Emmanuel dizendo ao Chico: olha, Chico, o dia que nós, espíritos, dissermos alguma coisa que contradiga Jesus e Kardec, você deve nos abandonar e seguir Jesus e Kardec. Lembram dessa conversa ou não? O que André Luiz está fazendo? Ele está contradizendo. O que eu vou fazer, tomando a sério o que o Emmanuel me propõe? Eu vou simplesmente rejeitar. Porque o Kardec diz, isso é resultado ou de modos analógicos de fala, não é verdadeiro, tem que ser tomado como ficção. É o modo como eu leio André Luiz, eu leio como ficção, como romance, certo? Como analogia é modo de fala, modo de expressão discursiva, certo ou não? Ou então ter como resultado da ignorância desses espíritos sobre a realidade das coisas. Tá claro ou não? Então, eu não vou tomar o André Luiz como um espírito superior, com esse tipo de conversa. Tá claro ou não? Então, é muito importante. O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer uma coisa que está no livro dos médiuns. Vai tomar uma diretriz que está proposta lá no livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns, nós vamos encontrar lá sobre a influência moral do médium. Né? A gente sabe, né? O que os espíritos disseram? Quem é o melhor médium? Não é o médium perfeito. É o médium perfeito? E aí os espíritos respondem, não há médium perfeito. Menos enganado. O melhor médium é aquele que foi menos enganado. O que aconteceu no movimento espírita brasileiro? A gente tomou o Chico como um médium perfeito. É idolatria. Não existe médium perfeito, dizem os espíritos. O bom médium é o que foi menos enganado. Quer dizer que há informações que a gente pode tomá-las como enganosas dentro da própria lavra mediúnica do Chico? Eu tomo várias. Eu tomo várias. Por quê? É próprio de espíritos imperfeitos como nós traduzirmos noções imperfeitas e, como médiums, traduzir essas noções imperfeitas para mensagens mediúnicas. Pode ser ou não? Então, essas ideias estão lá. Então, não vamos idolatrar o Chico. O Chico não é um ser perfeito. O que a gente tem que fazer? Né? Com espíritas que possam mistificar, possam mentir, possam, né, produzir visões distorcidas. Né? O Kardec diz lá, devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. Então, qualquer mensagem que se nos apresente mistificadora, ou enganosa, ou equivocada, deve se riscar sem piedade toda palavra, toda frase equívoca, e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar. Então, qual é o problema da gente pensar em André Luiz? Problemas de lógica. E não são poucos os problemas de lógica que estão ali propostos. Tudo bem, não? A gente lê em Nosso Lar coisas assim bastante problemáticas. Bastante problemáticas. Eu tenho já um problema logo no início de Nosso Lar, vocês sabem disso. Não sei se eu já li para vocês. Logo no início do Nosso Lar, eu tenho um sério problema. Quando você pega lá no início de Nosso Lar, desde o primeiro capítulo, né, o André Luiz está falando de meus pulmões. Ó, meus pulmões respiravam longos haustos. Gente, perispírito não tem órgão. Podemos, inclusive, falar um dia, vamos marcar uma outra conversa, eu vou marcar, não vou fazer isso hoje, não vou maltratá-los mais, mas perispírito não tem órgão. E tem toda uma lógica para sustentar isso. Kardec tem toda uma pertinência para sustentar que espírito não tem órgão. Tudo bem, não?
Não tem que ser pensado por essa via. Tá claro? Não. Então, é muito importante se pensar isso, né? Então, quando você vê o André Luiz falando lá que está com os pulmões respirando a longos hausto, cabelos eriçados, corações aos saltos, taquicardia, ó, coração aos saltos. Aí vai falar de formas diabólicas, pisando lama, barba crescendo, né? Não dá, gente, não dá, não dá. Tá claro? Não. Falando contra a ciência, contra a filosofia. Ele vai dizer lá: os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários. Ó, então ele vai perceber que eram cogitações meramente intelectuais. Esse algo que é a fé, as letras sagradas com a luz do coração é que deveriam importar. Ou seja, percebe que ele está falando mal da filosofia e da ciência para defender a sua base religiosa, tá claro? Não. Então a gente não vai entrar numa conversa religiosa desse tipo. O André Luiz segue a pauta de Emmanuel. É uma ideia não racional. Ele é contra a filosofia. Ele é contra a ciência. Tudo bem, não? Então ele vai dizer isso. Eu não gosto, por exemplo, do capítulo 2, hein? Capítulo 2 não, capítulo 3. Eu poderia pegar vários exemplos aqui, né? O Clarencio. Olha o Clarencio, o ministro Clarencio. Embora transportado à maneira de um ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava em minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de luminosa substância. Um espírito vai entrar com um cajado. Para que a gente usa cajado? A gente tem um problema na perna, não é? Eu tô mancando aqui, ó. Aí eu tenho meu sogro tem uma perna torta, tadinho. E ele fica usando uma bengala. Ele tem que usar aquilo. A perninha dele é torta. E tem o perigo de quebrar se ele não andar sem a muleta. Ok, eu vou entender o meu sogro andando com uma muletinha, porque a perna tá ruim. Agora, ministro de nosso lar andando de cajado, desculpa, gente, não dá. É forçar muito, 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 muito a nossa amizade. Você entende ou não? Espírito com cajado não dá. Eu prometo marcar uma outra vez para a gente discutir essas incongruências. Da próxima vez que eu for discutir nosso lar, eu vou concentrar só no texto do nosso lar, pode ser ou não? Para a gente mostrar um monte de coisa lá. Fábrica de suco, mostrar revolta por carboidrato e proteína. Eles vão ficar revoltosos por carboidrato e proteína. A gente pode falar do cajado do Clarencio, o Clarencio andando, né, manquitolando do cajado. A gente vai poder falar de um monte de coisa, pode ser não? Mas no momento próprio. Onde estão os espíritos, hein, gente? Estão circunscritos nesses lugares? Não, né? Pega lá, vários testemunhos dos espíritos, né? Lá no céu e inferno, os espíritos falando a Kardec, o sofrimento estando ligado à imperfeição, como o gozo está à perfeição, a alma leva em si seu próprio castigo por toda parte onde se encontra. Não há necessidade para isso de um lugar circunscrito. Ó, o céu e o inferno, Código Penal da Vida Futura, primeira parte, capítulo 7º, item 5º. Não há necessidade para isso de lugar circunscrito. Então, o céu e o inferno, cada espírito vai levar para a erraticidade dentro de si. É dentro dele, não é fora. Isso é Kardec. Isso é Kardec. Fale, Tereza, por favor. Não, eu só queria te dizer, Carlos, antes de você terminar, que essa frase não é minha, é do Leon Denis. Não, eu sei que é sua. Não, eu lembro que você sempre nos faz lembrar essa frase. Não estou dizendo que ela é sua, eu sei que não. É do Não, o Leão Denis fala. Sim, o espiritismo verá o que os espíritas deles fizerem. É isso. Eu sei que você sempre nos faz lembrar dessa frase e eu concordo com ela. Não sei que não é sua, não, fica tranquila. Eu sei disso, fica tranquila. Não, claro, eu não tenho. Mas você faz recorrência muito a essa frase. Eu sempre, quando eu ouço essa frase, eu lembro de você. Não, eu sei que não é sua, não.
E você sabe, Carlos, eu gostaria de dizer também, não, eu não estou falando para você que eu acho que você sabia, mas a maioria das pessoas não, pode não saber. Tem um site chamado Espiritismo à Moda da Casa, não sei se vocês conhecem, que ele tem um artigo muito bom sobre essa frase, viu? Que frase? Do Leon Denis? Leon Denis, ele está explicando essa Ah, frase, bom. por que Leon Denis falou essa frase. Sim, eu acho Como de uma pertinência muito séria. Concordo com assim ela, como sim. Assim como o cristianismo foi deturpado, o espiritismo também, ele diz, pode Sim, ser deturpado. sim. Desculpe, e obrigada e desculpe. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Mas é essa a ideia. Lá no céu e inferno, um espírito dizendo: sou espírito, minha pátria é o espaço. Olha só, sou espírito, minha pátria é o espaço. Aí está dito: nada mais de corpo material, nada mais de vida terrestre, a vida imortal, ó. Nada mais de homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam por todos os lados, giram em torno de vós, e que não podeis abarcar todos com o olhar, pois é no infinito que eles flutuam. Tudo bem, não? No espaço, o espaço é o lugar dos espíritos. O Leon Denis nos fala isso também, né? Ele fala lá, o espaço é o lugar dos espíritos, né? O infinito onde se movem os mundos, a esfera sem limites, é o Leon Denis nos falando a esse respeito, né? Então, os espíritos povoam os espaços, diz o Kardec, lá no que é espiritismo, nos rodeiam e nos acotovelam sem cessar. Tudo bem, não? Então, isso é importante, hein? Os espíritos por todos os lados. Então, a gente quer saber onde estão os espíritos. Sem amarras. Sem amarras. Sem circunscrição. Sem limitação. Pode ser, não? Não há necessidades físicas. Não há necessidades físicas na erraticidade. Quando o espírito fala de fome, sede, frio, calor, fadiga, isso não tem base. Isso é mais repercussão moral, reminiscência do próprio espírito, ainda muito assinalado das marcas fisiológicas. É uma necessidade imaginária, os espíritos dizem a Kardec. Então, gente, quando um espírito aparece numa reunião mediúnica, o que a gente tende a fazer? Quando o espírito chega lá querendo comida, querendo bebida, o que nós fazemos? Hein? Quando acontece isso? A gente manda para nosso lar, porque lá tem fábrica de suco, lá tem carboidrato à vontade. Hein, gente? A gente não vai fazer isso, né? Eu lembro do itinerário de Pazárgada, do Manuel Bandeira, projetando tudo aquilo que ele não teve. Como ele tinha tuberculose, ele não podia um monte de coisa. O Bandeira, Manuel Bandeira, o poeta. Aí ele falava assim: vou-me embora para Pazárgada. Lá sou filho do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Lá tem alcaloide à vontade e mocinhas bonitinhas para a gente namorar. É tudo que um tuberculoso, né, no caso dele, não podia. Então ele cria uma Pazárgada, um lugar imaginário. É o que muitos espíritos fazem, inclusive nos seus testemunhos. Inclusive nos seus testemunhos. Então, fome entre os espíritos. Olha o que o Kardec nos fala, ó, das ilusões que muitos espíritos nos trazem, inclusive, durante as reuniões mediúnicas. Mas tive também sob os olhos o espetáculo atroz da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima numerosos destes infelizes, que morreram nas torturas da fome, procurando ainda satisfação em vão, satisfazer em vão uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para se arrancar um retalho de comida que se furta sob suas mãos. Numerosos desses infelizes me reconheceram, e seu primeiro grito foi: pão! É em vão que eu tentava lhes fazer compreender sua situação. Eles estavam surdos às minhas consolações. Tudo bem, não? Então, os espíritos ali, atravessados por necessidades imaginárias. Espíritos não têm fome. Espírito não tem estômago, não tem pulmão, não tem necessidade fisiológica. Tudo bem, não?
Não tem, é tudo imaginário. Ou é drama moral, ou atavismos, condicionamentos mentais. Tá claro ou não? Então, quando você vai encontrar em nosso lar espíritos femininos, a expressão espírito feminino, espírito masculino, isso é um equívoco doutrinário. Não existe essa de espírito feminino ou masculino. Tudo bem? Não, não existe essa ideia. Há funções no mundo espiritual restritos às mulheres e funções eminentemente masculinas. Gente, isso é machismo. Isso é machismo. Machismo do grosseiro, inclusive. Você sabe que o texto de Nosso Lar, quando foi lançado, finalzinho da década de 30, você sabe que estávamos sob a ditadura de Vargas, né, o Estado Novo do Vargas. E no Estado Novo do Vargas, claro, havia os fascistas da época, que no caso brasileiro recebeu o nome de integralistas. Tudo bem? Os integralistas. Plínio Salgado, por exemplo. Lembram disso? O integralismo do Plínio Salgado? Fascistas, fascismo puro. E aí, sabe como é que os fascistas chamavam a pátria? Como é que eles tinham o hábito de chamar a pátria? Nosso lar. Ou seja, na própria época do integralismo do Vargas, surge um livro chamado Nosso Lar, que é um vocabulário à época reconhecido na boca de fascistas. Olha que louco isso. Vocês sabiam dessa ideia, desse dado histórico? Então, os integralistas da época, um pouco antes do Nosso Lar, chamavam a pátria com essa expressão. Então, sei lá, eu tenho uma desconfiança dessa conversa. Quando a gente vê também o fascismo do próprio espírito do Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá temos trechos fascistas assim muito grotescos, eu fico muito desconfiado e vivamente incomodado, tá claro ou não? Hein, gente? Agora, numa próxima vez, eu prometo, eu quero chatear vocês mais. Eu vou dedicar numa próxima oportunidade, a gente vai terminar agora, eu vou discutir na próxima oportunidade a ideia de órgãos do perispírito. Vamos discutir a fisiologia da alma, tudo bem, não? A fisiologia da alma, se é plausível, pertinente ou não. E aí nós vamos discutir trechos que estão dados tanto na obra do André Luiz quanto na obra do Ramatiz. O Ramatiz também nos fala disso. É um esoterismo bastante interessante. E aí eu acho que é legal a gente pensar André Luiz e Ramatiz sob a lente de Allan Kardec. O que vocês acham a gente pensar? Mas isso a gente vai falar sobre uma próxima. A ideia é mostrar que o perispírito não tem órgãos, segundo e tem Tá, muita coerência de dizer isso. tá. Gabriel, é isso? É o Gabriel, né? Fique à vontade, Gabriel, perdão. Ô, meu caro, tudo bem? Muito bom a sua exposição aí, viu? Faz a gente refletir bastante sobre essas opiniões místicas e gostei também de saber como os integralistas fascistas chamavam o Brasil. Muito interessante. Mas você sabe que os médiuns e líderes de alguns centros espíritas, eles têm um cuidado de dizer assim, olha, devemos ter muita sutilidade, muito cuidado em criticar o André Luiz, porque ele não era um espírito evoluído assim. Na verdade, o que ele relata era um estado mental dele. Eles defendem o livro dando essas respostas para a gente, quando a gente faz alguma crítica sobre o livro, entendeu? Ou seja, então é estranho, né, Gabriel? Quando eu morrer, eu quero me transportar para o estado mental do André Luiz. É muito louco isso, né? É, É uma conversa que difícil, é difícil isso, eu acho é, muito difícil. Mas você tem razão, é isso que muitos querem. E muitos ficam acumulando, tem uma lógica mercantil de acumular bônus horas, já viu essa conversa? é. Uma ótica patrimonialista, capitalista. Ai, vamos juntar bônus horas. Será Aparece que... lá a gente vai encontrar banheiro em nosso lar. Acho muito legal. A gente precisa discutir o banheiro de Uhum, nosso lar. é, Porque se a gente pensar, olha, ó, só para fechar, Gabriel, se a gente pensar que o André Luiz cria mais problemas e contradições para Uhum. dentro do espiritismo do que complementa Kardec, se a gente pensar o banheiro do Lísias, sabe o Lísias? Tem um banheiro lá no nosso lar. Gente, tá. banheiro serve para quê? O número um e o número Ó, dois. então a gente pensa espíritos em nosso lar Uhum, com aparelho excretor. uhum. Número um, número dois. Olha o problema que isso cria, gente.
Se eu acredito que a proteína e carboidrato, gente, quem é que está cultivando, hein? De onde a gente vai tirar proteína, carboidrato? Será que lá tem, hein, o agro é pop para pensar latifúndios, para ter gado, para a gente tirar essas fontes de alimentação? Em soja, pecuária, hein? Não dá, né? Não dá. Porque se a gente aceitar que realmente temos essa ideia de fruto, suco, de proteína, carboidrato, a gente vai ter que pensar, a gente vai precisar mesmo de banheiro, porque a gente vai precisar excretar Então, isso tudo. essa, isso está no mundo inteiro, né? Quando você fala você critica a obra do Nosso Lar e ainda incorpora nisso o que outras religiões falam e propagaram e atiçaram os seus seguidores com essa crença no paraíso físico, né? Que é o que é o que a mente dos seguidores aceitam, né? Porque realmente não conhece e ignoram a doutrina espírita, né? É bom aceitar que lá em cima vai ter um mundo físico onde eu vou viver numa casa toda branquinha ou rosa e maravilhosa, não faltando comida. É muito mais fácil porque não conhece a nossa doutrina, né? Ou Mas seja, o que está eu até predominando, Gabriel? oi, O que está é, predominando nessas imagens? Uma pois é, ótica então. materialista. É, exato. Eu até diria, É viu, uma. Carlos, você associaria tudo isso que você falou aí ao surgimento fácil de seitas no mundo? Sim, é Sim, né? aquilo que o Kardec chama de atrativos. Aham, pois é isso Criam-se aí. esses atrativos e muitos caem nessas redes. Sabe, Uhum, é um enredamento muito fácil. é, Essas imagens materialistas que estão dadas em ministro com cajado, fábrica de suco, mulheres fazendo tricô, produzindo tecido, uhum, a gente vai pensar banheiro, a gente vai pensar proteína e carboidrato, rebelião por causa de comida. Você vai as pensar outras virgens. aí você vai pensar outras tradições religiosas que vão propor 11 mil virgens, e etc, etc. Hein? A gente vai pensar tudo isso como perspectivas materialistas. Isso é materialismo grosseiro. E esse materialismo grosseiro não está dado em Kardec. Kardec tem uma sutileza de um pensamento desenvolto que percebeu essas armadilhas. Então, não venham falar, por favor, que Kardec não sabia de colônias. Ele tanto sabia, como falou sobre, e posicionou o Espiritismo contra isso. Está dado com todas as letras, com as fontes que eu trouxe aqui, para a gente pensar junto. Então, essa conversa é que Kardec não falou, então precisou de gente que veio depois para complementar, trazer novidade. Primeiro, que não era novidade, já é só replicação de tradições passadas. Então, André Luiz não trouxe novidade nenhuma, só replicou o que muitos misticamente já faziam, certo ou não? E outra, cria um leque de problemas, de chaves explicativas que não preenchem, que cria aquilo que o Kardec chama de ridículo. Por isso que quando é uma pessoa muito desenvolta intelectualmente, quando vai ler o Nosso Lar, ele tende a dar risada. Ele fala, meu, como é que eu vou pensar que eu vou para um lugar desse tipo? Você entende? Então, uma cidade murada, calabouços, dardos elétricos contra os espíritos que querem pular o muro. Não dá, gente. Me desculpem. Não dá. Kardec, ele chamaria tudo isso de, sabe, imaginações ridículas. Ridículas. Porque isso é materialismo. Isso é perspectivação materialista. Isso é um desserviço para o espiritismo. Soa agressivo? Soa. Mas acho que mais agressivo é falar que isso complementa Kardec. Eu acho isso um desrespeito à nossa inteligência. Tudo bem, não? Essa gente não está validando Kardec. Eles estão disputando com Kardec. E disputando no sentido de rivalizar mesmo. Agora, algum problema em rivalizar com Kardec? Nenhum. Desde que seja claro e diga: ó, estamos rivalizando Kardec. Kardec está falando A, eu estou falando Z.
Eu acho transparente e eu super acho legal. Agora, falar que é complemento, não. Quem contradiz não complementa. Como diz Jesus, quem comigo não ajunta, separa, espalha. Essa gente está produzindo espalhamento, obstáculos, dificuldades, contradições, imagens ridículas, noções que, para um espiritismo crítico e refinado como o de Kardec, é mais problemas. Então, André Luiz só trouxe problemas, replicando coisas velhas. Nem novidade ele pode ser pensado, nem pela novidade ele pode ser pensado. O Swedenborg já falava de flores, frutos, edificações, etc, etc. Ele só está replicando o que o Swedenborg já disse. E se você pegar narrativas ainda mais longínquas, você vai também encontrar assemelhados. Então, nem a desculpa da novidade cola. Nem isso cola. Tudo bem, não? Então é isso. Eu, particularmente, fecho aqui. Até agora, não achei nada melhor que Kardec. Espero daqui a pouco achar e eu abandono Kardec, pode ser ou não, mas ainda não. E provisoriamente estamos com ele. Eu, particularmente, permaneço com ele. E agradeço demais a atenção de vocês. Espero não ter chateado muito. E espero que isso não crie nenhum débito de bônus horas na conta de quem quer que seja dos aqui presentes. Pode ser ou não? E que a gente possa não ter nenhum saldo negativo de bônus horas por causa da nossa arredia, inquietação e repúdio. Pode ser ou não? Eu já Então estou é isso. devendo, Carlos. Eu também acho que eu tô com a conta negativa. Eu tô desconfiando que eu tô com a conta negativa. Eu tô negativado. Eu vou precisar de um Serasa espiritual. Estou negativado em nosso lar. Eu Mas, também. ok, tudo bem. Vamos Eu lá. vou ficar com o Kardec. Obrigado, gente. Obrigado, Desculpa Carlos. qualquer coisa. Até. Até a próxima. Um abraço, tudo bom Beijos para no todos. coração. Beijão. Até a próxima. Beijos. Obrigada Valeu. pela noite. Boa noite. Obrigado, Um abraço. Boa semana. Ah, Beijão para todos. Beijo. Muito Tudo bom obrigado. para Até, todos. gente.